É isso mesmo que você viu na capa. Finalmente, o perfil do nosso escriba dá um sinal de vida e vou poder lhe mostrar isto no desenvolvimento deste material. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu apoio, deixe a sua bênção neste projeto. Tá? Você não quer se inscrever e não vai de jeito nenhum, mas se inscreva a si mesmo. Estou lhe pedindo em nome de Jesus para que você possa fortalecer este projeto em nome de Jesus. E vamos desenvolver este pensamento. Segue conosco. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus. Esse foi o fundamento da lição de hoje. Jesus, o discípulo e a lei. Nossa terceira lição, seguindo um cronograma desenhado pelo comentarista ainda na primeira lição, onde ele pintou o Sermão do Monte em 5 discursos. Este é exatamente o terceiro discurso do monte, cuja fundamentação está nas Escrituras, em Mateus capítulo 5, ainda no capítulo de número 5, versículo 17 ao versículo de número 20. Então, neste cenário, os protagonistas são os apóstolos, que o comentarista pintou de discípulos, que é diferente, tá? Discípulos para apóstolo, porque a lição está pintada aqui para massa. Mas o texto não está sendo direcionado para a massa. E sim, o foco de atenção são os apóstolos. Então, voltando, os protagonistas são os apóstolos. Em segundo plano, os discípulos que estão com os apóstolos. E agora surgem mais 2 personagens, que são os escribas e os fariseus. E com isso vamos desenvolver o nosso pensamento, entendendo esses protagonistas da lição deste domingo. Nós não podemos fugir da nossa base de estudo, que é exatamente o Sermão da Montanha. Então eu preciso que você compreenda e não saia desse fio, que Jesus tem 3 públicos distintos. O primeiro público, a quem a mensagem está sendo direcionada, são os apóstolos. O segundo público é os discípulos. E o terceiro público é a multidão. Então nós não podemos fugir desta realidade. Este é um princípio básico. A nossa lição, ela está desenhada para ser aplicado para a massa. Mas nós vamos estudar a aplicação do sermão na sua originalidade, que é para os apóstolos. Você já nos acompanhou em materiais anteriores, a sua construção, para quem está sendo direcionado esses ensinamentos de primeira mão. Já vimos nas lições passadas, onde houve a seleção dos 12, e sobre esta preocupação, Cristo agora começa a inserir neles um curso intensivo, que vai exigir deles muita atenção para receber esses ensinamentos e colocá-lo em prática. E como sempre, como Jesus usou no seu ministério, ele vai trazer imagens das coisas visíveis para sempre transferir um determinado ensinamento. E desta vez não é diferente. Somente nesse discurso de Mateus capítulo 5, versículo 17 ao versículo de número 20, exatamente 4 versículos, existe um exemplo claro do que eu estou lhe falando. De Jesus tirar do que está visível um grande ensinamento para outros. Então ele tira do meio da multidão determinados personagens para ensinar aos apóstolos uma mensagem extraordinária. Qual é a mensagem e qual a figura que ele tira do meio da multidão? E com esta multidão que está ao pé do monte, acompanhando esses ensinamentos, nós temos 2 grupos distintos. Nós temos os escribas e nós temos os fariseus. Você olhando para o texto, você pode me confrontar dizendo que eles não estão no meio desta multidão. Mas eu quero que você esteja
sóbrio e entenda o contexto deste sermão, desta palavra, deste ensinamento que está sendo ensinado aos apóstolos. Você entende o contexto? Antes de Jesus vir ao monte com os discípulos, o que aconteceu antes? Nós discutimos isso na lição anterior, na primeira lição, para ser bem exato. E qual foi o evento que aconteceu antes de Jesus vir a este monte? Não esqueça que um determinado sábado, que antecede a este discurso, Jesus faz a cura de um homem com as mãos mirradas. E ali surge o primeiro atrito entre Jesus e os conservadores do judaísmo. Em particular, tem nome, que são os escribas e os fariseus. E ali surge a proposta de matá-lo sobre uma acusação. E eles precisavam de algo para que pudesse chegar a essa empreitada que tinham desenhado. E eu sei que assim como Jesus se direcionou ou se dirigiu ao Mar da Galileia antes de vir a este monte, estes homens, os escribas e fariseus, também vieram junto com a multidão. E eu sei que nesse momento em que você lê o versículo de número 20, vou pôr aqui na tela para você acompanhar comigo, eu posso observar claramente Cristo olhando para eles nesse determinado momento e tirando um ensinamento tremendo para os apóstolos. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, a sensação é que Jesus está quase apontando o dedo para esses camaradas no meio dessa multidão. Mas eu sei que ele não faz isso porque ele é elegante, né? Muito elegante. E a forma de correção que ele usa é tremenda, é impactante. Então, continuando. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, para quem ele está direcionando esta palavra, não é para a multidão e muito menos para os discípulos. Porque isso nós já discutimos nas lições anteriores. Aqui nós agora temos dois grupos. Nós temos o grupo do primeiro escalão e do segundo escalão. Quais são o grupo de primeiro escalão? Os apóstolos. Segundo escalão, os discípulos. Então Jesus está se direcionando para os apóstolos. Se a vossa justiça, aqui ele olha para os apóstolos, não exceder a dos escribas e fariseus, supostamente nesta fase ele olha para estes camaradas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então nós vamos compreender que justiça é essa e como eles fariam para exceder a justiça dos escribas e fariseus. E tem algo muito interessante e importante de ser lembrado, que Jesus não tira o mérito destes homens. De quem? Dos escribas e fariseus, que é pauta da lição de hoje. Tremendo isso aqui. Porque você pode observar pelo texto que os apóstolos tinham que exceder a justiça destes. Então significa que eles eram justos. Jesus não os chama de injustos, de infiel, embora que mais na frente nós vamos observar Jesus confrontando estes homens, chamando-os de hipócritas. Mas aqui, Jesus os honra, dizendo que eles sim são justos. Mas justo até que ponto? Até onde a sua justiça prevalece? E o que os apóstolos tinham que exceder para que pudessem entrar ou ser participantes do reino de Deus? Outra questão aqui muito importante de ser ressaltada é que a justiça que os escribas e os fariseus tinham naquele momento não era suficiente para ser participantes do reino de Deus. Então essa é a nossa lição de hoje, tremenda, poderosa. Glória a Deus por isso.
E já começamos aqui a desenrolar o negócio. Eu sei que você vai acompanhar, eu sei que esse negócio aqui vai aumentar. Então segue junto, vamos nós. Como é que esse negócio aumenta? Se você observar pelo texto, e no finalzinho do texto, olha a expressão que Jesus usa. De modo nenhum entrareis no reino dos céus. De modo nenhum, não tem argumentação, não tem jeitinho brasileiro, não tem. Vocês têm que exceder a justiça destes. Porque se não excederem, vocês vão ficar para trás. E o Senhor Jesus, na sua sabedoria, durante este discurso, ele faz uma descoberta tremenda. E a revelação que ele traz à tona, antecipado de tudo naquele princípio, é poderosa demais. Porque ele percebe no meio dos 12, já de antemão, no início, aqui nós estamos aqui na apresentação, na cerimônia ainda da apresentação dos 12. Essa aqui é a coroação da cerimônia. É as instruções dos 12 apóstolos. E o que ele revela? Que entre os 12 existe um com um espírito revolucionário. Nós conhecemos a sua história no decorrer dos evangelhos. Isso se retrata exatamente na vida de Judas Iscariotes. Mas Jesus já antecipa isso. Sem nem mesmo ninguém falar nada. Ou se havia uma especulação entre eles, não se sabe. Mas a verdade é que Cristo, com o poder de sondar as mentes dos seus fiéis, ele conhecia as vidas de cada um deles. E esta revelação que ele traz no versículo de número 17 muda tudo o que nós conhecemos. Observe comigo que aqui ele faz uma exortação tremenda aqui. Versículo de número 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. O que isto significa dizer? É que certamente alguém viu em Jesus um potencial para se levantar contra o reinado ou contra a tirania de Roma sobre o Estado. Jesus era o candidato com perfil ideal para isto. Reunia a multidão, tinha um apoio popular, e então tinha tudo para que Jesus pudesse ser um revolucionário na nacionalidade de Israel. Aí Jesus confronta tais pensamentos que está acontecendo naquele momento, ao que Jesus está estancando aqui. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abivogar, anular, tornar nulo, acabar, cancelar, mas cumprir. E nós conhecemos a vida do nosso apóstolo Judas Iscariote. E o que se deu com a sua vida. O que Jesus está trazendo à tona aqui é o que se vai refletir na sua vida lá no jardim do Getsêmani. Jesus aqui começa a estancar esta raiz, mas de uma forma perversa ele ainda persiste em alimentar esta ideia. É isso aqui que Jesus está trazendo aqui no seu discurso, no primeiro contato aqui com os seus apóstolos. Você está vendo aqui comigo no texto. Essa aqui é uma dura exortação para os seus discípulos. Ele está aplicando para os seus 12, mas tem direção certa, tem alvo certo. E agora você pode fazer e montar o quebra-cabeça no decorrer dos evangelhos. Talvez você não concorde com este pensamento, mas se você pegar o texto, como está aqui na tela, e você comparar com o padrão de vida do apóstolo Judas Iscariote, você vai ver que este versículo já antecipado, bem antes da trajetória do jardim, do Getsemane, daquele cenário terrível, ele já é uma realidade. E o único que se enquadra, para o único que se enquadra este sermão, ou esta correção, ou exortação, é para o nosso apóstolo
Judas Iscariotes. Ele é o mais qualificado entre os 12. É onde exatamente se enquadra este texto. E em determinado momento, Jesus é considerado também pelos doutores da lei, tanto os escribas como os fariseus, como um revolucionário ou um charlatão. E esse negócio ainda fica mais pesado. Destruidor de tradição e agitador. Esses são alguns adjetivos que Jesus começa a carregar por implicação destes líderes que ficam cheios de inveja e de empatia. E tudo começa a partir do momento em que Jesus começa a fazer milagres no meio da nação de Israel, no meio da multidão carente. Você quer ver um exemplo típico disso? Em João capítulo de número 5, vou conferir aqui para vocês. Exatamente, 5. A partir do versículo de número 12. Tá? Aqui nós temos o milagre, no versículo de número 12. E no versículo de número 15, o beneficiado, ele começa a anunciar aos judeus quem o tinha curado, quem o tinha curado, né? Aí quando ele citou o nome, Jesus é quem tinha curado, aí surge a perseguição dos judeus a Jesus novamente. Sempre a perseguição a Jesus vem após de uma cura, de um milagre. Eles não querem que o povo seja beneficiado pela graça de Deus, que a verdade seja monopolizada entre grupinhos. E isso não é a característica do reino de Cristo. Observe aqui comigo em João capítulo de número 5. E o negócio não é só perseguir, como você vê a continuação do texto, o propósito é matá-lo. Isto que é assustador nos textos, quando nós observamos, segundo estes registros. Tudo por conta do povo ser beneficiado pela graça, pela glória de Cristo. E você pode observar o desenvolvimento do texto no versículo de número 18, que o negócio fica mais intensificado. Essa ira, essa revolta destes homens que procuravam matá-lo, o negócio aumenta. Na medida em que Jesus começa a se direcionar a Deus como meu Pai. E aí eles interpretavam de imediato. Ele o chama de meu Pai, então ele está dizendo que é filho. E sendo filho, ele está dizendo que é Deus. Mas não conseguiam provar porque o contraponto fica subjetivo. E a única maneira deles mudar este quadro contra Jesus é que se Jesus afirmasse que ele era Deus. E ele em nenhum momento afirmou que era Deus, mas filho de Deus, chamava de meu Pai. Aqui como está escrito aqui no versículo de número 17, né? E no versículo 18, voltando novamente, aí você observa a palavra ainda mais. A ira deles aumentava quando eles ouviam Jesus se comunicar com o povo e se direcionar a eles neste formato. Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. E é em cima deste versículo de número 18 é que está a fundamentação do que nós falamos anteriormente sobre a questão do quadro pintado por este de agitador, destruidor de tradições, revolucionário, né? E tantos outros adjetivos que foram plantados ou pintados o quadro de Jesus neste período. E aqui está a base da raiva, do desgosto,
da insatisfação destes homens. Observe pelo texto, vamos ler o texto. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, faz-se igual a Deus. Essa era a interpretação dada por eles. Então, se ele está dizendo que Deus é seu próprio Pai, neste cenário ele está dizendo que é igual a Deus. Isto é inaceitável. Quando eles proferem a palavra quebrantava o sábado, eles estavam dizendo que Jesus automaticamente não cumpria as tradições exigidas no sábado. Ou seja, que ele violava tudo que estava desenhado para o sábado, segundo a lei de Moisés. Então ele era um infrator. E além de ser um infrator, eles diziam que a ideia de Deus ser seu próprio Pai o tornava igual a Deus. Mas isso não encontrava fundamentação, pois Jesus fazia totalmente ao contrário deles. Porque eles sim estavam violando o sábado e Jesus cumpria o sábado. Como a violação de Jesus, segundo o entendimento dos escribas e fariseus, tem um contraste. A diferença é que os legalistas, que são os escribas e os fariseus, eles priorizavam parte da lei, mas se omitiam em outras. E Jesus apresentava a parte em que eles se omitiam, que é a parte horizontal. Ok? É exatamente isso que eu estou lhe falando. A parte horizontal, eles se omitiam. Quando falo em horizontal, é a parte ao próximo, aquilo que nos envolve, aquilo que compete eu e você fazer. Isto eles omitiam, se omitiam, mas exigiam que outros o fizessem. E aqui é que entram as grandes discussões sobre este assunto. E a maior destas discussões agora é mostrar que Jesus não violou nenhum destes mandamentos, nenhuma dessas exigências aplicadas pela lei de Moisés. Mas sim que Jesus obedeceu fielmente a tudo que estava determinado, sem infringi-la. Porque se ficássemos somente com este texto, aí nós íamos dar razão a muitas teorias facciosas que existem. Eu não vou entrar no mérito. Também não é pauta também desse comentário, ok? Então vamos ver o que Jesus fez no decorrer do seu ministério e a oposição ao pensamento destes homens. Nunca esqueça o cenário em que nós estamos. Este texto já não faz parte do cenário do discurso que está sendo feito no monte. Agora nós estamos aplicando o contraponto sobre os escribas e os fariseus e a sua importância neste cenário para compreendermos a relevância destes nesse discurso. Então nós temos que entender, e aqui é parte da primícia, de quem são estes homens e a base de acusação ou de oposição que eles tinham contra Jesus. E isto significa dizer, voltando para o cenário do monte, que naquele momento, a partir daquele ponto, Jesus está se autoproclamando não inimigos dos escribas e fariseus, mas disposto a guiá-lo para o caminho justo, para o caminho da verdade. Ao contrário, estes firmaram a sua bandeira em oposição. E tudo será investido para encontrar um meio para acusar e levar Jesus à sentença de morte. E este cenário que eu estou apresentando aqui de João capítulo de número 5, já é um cenário posterior do monte, muito depois, tá? E outros aqui vão surgir, e estes grupos estão sempre presentes, porque eles, agora, a partir daquele momento, a sua bandeira é de oposição, e encontrar uma falha a qualquer custo era a sua missão. E você vai observar ao longo da história e dos registros dos evangelhos, que esta empresa, ela chega no julgamento de Jesus,
crucificação. E ainda no julgamento eles encontram uma grande resistência para crucificá-lo, para sentenciá-lo à morte. Exatamente em Mateus capítulo de número 26, 59 e 61, onde eles se revelam claramente a sua oposição contra Jesus, fazendo algo grosseiro e absurdo, que era os homens que conservavam a lei, a moralidade, né, de Israel, se sujeitando a apresentar testemunhas falsas para condenar o inocente à morte. Então, só em eles apresentar uma acusação falsa, eles já estavam dizendo, literalmente, que Cristo era inocente das suas acusações. A intenção deles era matá-lo, ainda que isto fosse feito como aconteceu, segundo este texto, segundo os nossos registros. Então, esse fato, ele nos prova que Cristo era inocente. Chegou no final do seu ministério sem nenhuma acusação formal ou legal. Você consegue compreender isto? Ou a potencialidade do texto? Vou levar você para o texto. Vamos lá. Mateus capítulo de número 26, versículo 59. Observe o texto. Versículo 59 a 61. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte, sentença de morte. E não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas, aqui está o negócio, olha. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, chegaram duas testemunhas verdadeiras. Novamente, duas testemunhas falsas. E elas trazem à tona de um acontecido que você conhece a história. Mas o que eu quero trazer para a sua atenção aqui é que as testemunhas as quais foram base para a condenação à morte de Jesus, para a condenação da morte de Jesus, essas testemunhas eram falsas, não eram verdadeiras. E a mensagem que este texto nos revela é a inocência de Cristo diante de tudo que foi apresentado nesse tribunal e no desenvolvimento do seu ministério. Ele era inocente. E ponto. Está aqui a maior prova da inocência de Cristo. Então nós percebemos que a base que estes homens estavam usando sempre foram ilegais. Então, se a base da acusação é ilegal, então a condenação não poderia ter sido formada, não poderia ter sido uma realidade. Mas para se cumprir tudo que estava desenhado, né, assim aconteceu. E a base que Cristo usava era legal, legítima e verdadeira. É tal que Cristo disse para estes homens que se eles acreditassem em Moisés, eles acreditariam também nele. Isso está registrado em João, capítulo de número 5, versículo de número 46. Vou ler para vocês. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas eles não acreditavam. É isso que Cristo está dizendo aqui. Vocês não acreditam nem no que vocês estão ensinando. Tampouco vão acreditar em mim, que Moisés sobre mim escreveu. Então a gravidade da obscuridade da vida destes homens neste cenário de Cristo é tremendo. E é impactante e preocupante. Porque como eles estavam com a mente voltadas a um propósito, então nada poderia desviá-los ou trazê-los para o caminho correto, para o caminho da luz, para o caminho da verdade. Eles não queriam, de maneira nenhuma, serem trazidos para a luz, porque a verdade deles
era que era certa. E Jesus, para contradizê-los, fazia muito pouco. Vamos para Mateus capítulo de número 8, versículo especificamente o número 4. Aqui já é um texto que está dentro do que nós estamos estudando. Aqui você está observando que estamos no final do discurso do Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Um homem leproso se aproxima, como você está acompanhando aqui na tela. Ele se aproxima e adora o Senhor. E em determinado momento o Senhor o cura da sua lepra. E no versículo de número 4, aqui está o respaldo da nossa fala, quando Jesus cumpre o que está na lei. Vou ler para vocês. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aqui, Jesus está mostrando para os escribas e fariseus que ele não é aquele agitador ou destruidor de tradição. Esse é um texto que prova o contrário do quadro pintado pelos escribas e fariseus, de que ele é este que vai na contramão de tudo ensinado por Moisés. Observe aqui, se Jesus não está cumprindo o que Moisés determinou, se ele não obedece os estatutos, aquilo que foi exigido para o povo, que o povo fizesse. E a única coisa que Jesus pediu para este cidadão é que ele não divulgasse quem o tinha curado. Porque Jesus sabia que isso ia dar problema. Mas como é que você controla uma pessoa que estava lepra e agora com a saúde sã? Como é que você consegue controlar a emoção, a alegria de um camarada desse? Mas assim mesmo ele obedeceu. Tá? Esse camarada obedeceu às instruções de Jesus. É tremendo este texto, mostrando o contraponto do quadro pintado pelos escribas e fariseus. Você mostra ao sacerdote, que o sacerdote, segundo a lei, tinha que dar o diagnóstico da lepra, tinha que seguir os protocolos determinados pelo sacerdote. Nós vamos observar isto lá. E os protocolos dados pelos sacerdotes tinham que ser obedecidos até que o sacerdote determinasse que eles estavam, ou que ele estava curado. Mas mesmo curado, Jesus pediu que ele se submetesse ao que foi determinado pela lei de Moisés. Então ele tinha que ir para o sacerdote, se apresentar ao sacerdote. O sacerdote ia dar o diagnóstico e, segundo o seu diagnóstico, ele apresentaria a oferta que Moisés determinou. Está lá o valor, a quantia, segundo as suas posses. Jesus obedece ou não obedece sua tradição, a lei e o que foi prescrito por Moisés ao povo de Israel? Então esse discurso, ele não se sustenta em hipótese alguma, em momento nenhum. E nós observamos isso no desenvolvimento de todo o ministério de Cristo, que a base usada por os acusadores de Cristo, ela é muito frágil, não é sólida, não tem verdade. Os textos nos revelam que Jesus começa a se encher destes homens e começa a confrontá-los diretamente. Porque aonde quer que Jesus estava, estes homens estavam também. Observe comigo em Marcos, capítulo de número 7, ao primeiro versículo. Ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Então, aonde quer que Jesus estava, estes homens tinham que estar presentes, sobre a premissa de encontrarem alguma acusação que pudesse ser usada para sua condenação. E não era a prisão que eles queriam. Eles queriam a morte de Jesus. Então, pelo menos um público fiel, Cristo tinha.
tá? Mas Jesus começa a se encher deles. E no versículo de número 5, este quadro, ele começa a ser pintado. Quando os escribas e fariseus se voltam para Jesus e começam a perguntar para Cristo e exigir de Cristo por que Cristo não repreende os seus apóstolos e discípulos que estão à mesa e se servem sem lavar as mãos. Observe a grosseria destes homens, sem ter nada para contra-argumentar. Olha no que eles vão provocar Cristo. Aí no versículo de número 6, o Senhor começa. Versículo de número 6. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele continua: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Que os escribas e os fariseus investindo em mandamentos de homem. Isso aqui é Cristo falando. Versículo de número 8. Porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. Não era só nisso que ele se preocupava. Jesus está abrindo um leque aqui. Se por enquanto eu vou ficar só nisso aqui, porque vocês estão priorizando tanto as tradições dos homens que estão deixando de lado o mandamento de Deus, ou os mandamentos. E quando eles estavam fazendo isto, automaticamente eles estavam tornando nulo os mandamentos de Deus, ou o mandamento de Deus. Versículo de número 9. Bem invalidais o mandamento de Deus. Aí Cristo apresenta um dos mandamentos que eles violam, que é: honra o teu pai e a tua mãe, o primeiro mandamento com promessa. E a quem maldizer ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. E em seguida Cristo mostra o que eles estavam ensinando para o povo. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é Corbã, isto é, oferta ao Senhor. Vamos fazer uso de outra tradução para você ter uma interpretação mais clara, que não fique somente no que eu esteja dizendo, mas no que a palavra está revelando. Vou levar vocês para outra tradução. Vamos usar a NVT, uma tradução de uma linguagem bastante popular, que eu acredito que fique mais fácil de compreensão. A NVT é a versão transformadora, que nos diz: vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los. Isso é o ensinamento dos escribas e fariseus. No mandamento está determinado na lei. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês ou aos pais. Então é esse ensinamento que estão ensinando o povo de Israel. Estão retendo um dos mandamentos com bênção, com promessa de vida longa, de vida duradoura, trazendo maldição para a vida destes que obedecem segundo os ensinamentos destes homens. Vou repetir novamente o versículo, na NVT. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais. Enquanto isso, você pode observar o que está escrito aqui na linguagem corrigida fiel. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Isso é gravíssimo. O que é que tem de grave neste ensinamento? Que os que recebiam tal ensinamento ficavam desobrigados
de cuidar dos seus pais. Versículo de número 12. Nada mais lhes deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Na tradução NVT nos dá uma clareza melhor. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais. E era isto que estava acontecendo nos seus dias. E Jesus já estava enfurecido com estes camaradas, porque eles estavam se preocupando com os seus discípulos se eles estavam lavando as mãos ou não para comer, enquanto coisas seríssimas estavam acontecendo por causa deles. E aí Jesus não para por aqui. Mostra agora para eles que com a continuação destes ensinamentos, eles estavam invalidando a palavra de Deus, preferindo as tradições que, no caso, tinha sido ordenado por eles. E não era só estas coisas, como você pode observar no final do texto. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então tinha muita coisa. Já é a segunda vez que Jesus, só neste texto, repete esta expressão. Muito mais. Jesus só está mostrando aqui uma pontinha do que estes homens tinham construído para o povo de Israel. Era assustador o que estava acontecendo. Então, se tem mais, então nós vamos buscar. E no capítulo de número 23, o Senhor torna mais claro este leque que ele começa a abrir aqui neste texto. Ali eu chamo o confronto final com os escribas e os fariseus. Vamos para o texto. E segundo este texto, o Senhor, mais uma vez, virando para a multidão e aos seus discípulos, aí ele aponta para os escribas e os fariseus e diz que estes estão assentados na cadeira de Moisés. Ou seja, puxando a responsabilidade inteiramente para eles, dizendo que a responsabilidade é deles da preservação e a conservação do que foi escrito e entregue por Moisés ao povo de Israel. E eles estavam fazendo tudo ao contrário. Esse capítulo inteiro aqui é um dossiê contra estes homens, mostrando as suas obras, a fragilidade. O povo estava naquele momento carente da verdade, cheios de tradição e menos de mandamento. Nesse texto do capítulo 23 de Mateus, eu tenho a chave do versículo de número 20, do capítulo de número 5 de Mateus, que é a base da nossa estrutura, ou da estrutura da nossa lição. Pelo menos no que se diz respeito aos escribas e fariseus versus os apóstolos, discípulos. Ok? Então, qual é a chave? Poderíamos desenvolver todo o capítulo, mas o vídeo já está longo e não quero que fique mais longo ainda. Mas você pode ler pausadamente na sua casa, tá? Versículo por versículo, e observar todo este capítulo. É onde Jesus confronta os escribas e fariseus diretamente, onde ele puxa a atenção destes homens, enquanto eles querem os melhores lugares nas primeiras fileiras e exige que o povo chamem de mestre, mestre e tantas outras coisas. Jesus abre o leque aqui de uma forma sem arrodeio, direto, chama-os de hipócritas por várias vezes, confrontando diretamente. E a gente observa no desenvolvimento do texto que estes homens não conseguem produzir uma argumentação. Eles não conseguem confrontar Jesus com um contraponto. Nós observamos o silêncio destes homens neste cenário. E você pode observar que o público não é pequeno. Nós temos uma multidão, temos os discípulos e, além destes, temos os escribas e os fariseus presentes, aonde está sendo direcionado essa palavra para ele. Diretamente, esse confronto está sendo com eles. Então aqui nós só vemos Cristo falando, e o discurso vai chegar ao fim, e estes homens permanecem em silêncio. E o silêncio deles é a veracidade da palavra que Cristo está proferindo sobre eles,
como verdade. E a parte que mais dói, eu acredito, na parte destes homens, é quando em determinadas situações Cristo traz à tona, que eles se manifestam aos seus pais, que antes, né, mataram os profetas, que eles não fariam o que seus pais fizeram. Aí Cristo dá uma cajadada que aquela dali, meu irmão, é insuportável. Vamos ver. É o versículo de número 30. Olha aqui, olha só isso aqui. Antes deste texto, Cristo já chama-os de hipócritas e trazendo o contexto do versículo de número 30. Versículo de número 27, vamos começar daqui. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem famosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, novamente, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, fazendo cerimônias belíssimas, elevando a honra da história destes homens. E agora, tem o versículo de número 30. E dizeis, no discurso aqui do versículo de número 29, eles estão lá no discurso dos sepulcros, edificando os sepulcros, ornamentando, né, e exaltando a vida destes homens. Olha aqui, Cristo era ciente desse negócio. Olha o que eles estão dizendo. Se estivéssemos ou se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Que discurso bonito, hein? Político demais aqui. Assim vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. O que Cristo está trazendo à luz com este texto aqui, quando ele menciona que eles estão testificando que são filhos dos que mataram os profetas? Vocês se lembram das acusações anteriores? Que eles estavam irritadíssimos por Cristo chamar ou se direcionar a Deus como Pai, tê-lo como Pai, e como Pai, sendo Filho, a interpretação deles, é isto aqui, ó. Tá? É o mesmo que eu dissesse agora. Vocês se irritaram comigo quando eu disse que era filho do meu Pai. Quem é o Pai? E enquanto vocês, que deveriam se envergonhar de serem filho dos que mataram os profetas enviados pelo meu Pai. Observa isso aqui? É só você pegar o texto e não esquecer por onde você passou. E você vai ter uma compreensão lógica disso aqui. E aí ele continua o texto chamando de serpente, raça de víboras, e continua. Voltando para a nossa chave, que é a chave do versículo de número 20 do capítulo de número 5 de Mateus, do mesmo livro, a chave. O que é que Mateus nos traz? Que a justiça dos apóstolos tinha que exceder a justiça dos escribas e fariseus. Então, quando eu li este versículo, a primeira pergunta que eu me fiz, o que eles fariam para exceder a justiça destes homens? A única coisa que eles precisavam fazer, eu encontro neste texto, versículo de número 3, é a chave do versículo de número 20, do capítulo de número 5, tá? Aqui é a chave. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as,
e as instruções dadas pelos escribas e os fariseus. Então a observação tem que ser concreta, serena, e tem que fazer segundo o que eles ordenar. O quê? As ordenanças segundo a lei, porque o que eles estavam transferindo eram a lei. Então, onde é que está a chave? Aqui na segunda parte do versículo. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então, tudo que os apóstolos tinham que fazer era só isto, para exceder a justiça destes homens. E aqui está a parte que Cristo não o torna nulo no versículo de número 20 do capítulo 5, que é a justiça dos escribas e fariseus. Cristo é muito justo aqui. E é nisto aqui é que está a justiça destes homens, na primeira parte do versículo. As observâncias da lei e a aplicação da lei. Agora, na praticação da lei, viver aquilo que eles estavam ensinando, que era o gargalo do negócio. Eles não faziam, não viviam aquilo. E a justiça destes homens se implicava somente nesta parte. Porque nesta outra era a deixa dos apóstolos, que seriam passados para os discípulos, e assim para a massa. Então precisava fazer isto para exceder a justiça dos escribas e fariseus e ter uma vaga garantida no reino de Cristo, que eram praticar aquilo que estava sendo ensinado, cumprir aquilo que estava sendo exigido, e eles não praticavam. E aí o texto do capítulo 23 desenvolve tudo isso. Cristo começa a desenvolver e mostrar que eles não faziam. Eles colocavam uma carga insuportável, que isso começa a partir do versículo 4, segue no versículo 5, tá? Uma carga insuportável sobre os ombros das pessoas, enquanto eles, isso não era competência para eles, e sim para o povão. Então só precisavam fazer isto para exceder em justiça, ou a justiça dos escribas e fariseus, e ter uma vaga garantida no reino de Cristo. Dito isto, agora você sabe que para exceder a justiça dos legalistas é só viver o que prega, é só viver o que ensina, pôr em prática o que você aprendeu, a importância disso. Então, este ensinamento está aplicado a todas as faixas etárias dentro da casa. Não importa qual é a sua patente, seu poder eclesiástico, não importa. Se você ensina e se você transmite conhecimento, mas não pratica aquilo que está exigindo que outros façam, aqui nós já vimos o próprio Cristo dando os adjetivos, né, apropriado para isso. E se nós não fizermos aquilo que está exigido, que Cristo passa a exigir, essa é uma das primeiras exigências que Cristo está impondo aqui para os seus apóstolos, e assim seria aplicado para a igreja de Cristo, como é hoje para a igreja de Cristo. A importância de vivermos segundo os padrões exigidos das Escrituras. Isso é uma obrigação nossa, é um dever nosso, tá? Você que se converteu ao Evangelho, então você tem que começar a conhecer os seus ensinamentos, suas estruturas, sua base e, além de tudo, viver, praticar, obedecer. Esse é o segredo de um crescimento de uma pessoa dentro da casa. Novamente, eu quero trazer esse texto aqui para você acompanhar conosco a importância dele, porque é ignorado, muito ignorado. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então eu quero pegar esse texto para chamar a sua atenção em uma parte, como eu já chamei anteriormente, e vou reforçar novamente de forma diferente.
Se nós não vivermos o que pregamos, nós não conseguiremos entrar no reino dos céus. Nós não seremos participantes do reino de Cristo. Então, a nossa entrada neste reino, a garantia é praticar o que nós estamos aprendendo. É viver aquilo que nós recebemos, as instruções que nós recebemos. Então, para isto aqui, com isto, a gente fecha este ponto. Para podermos desenvolver outros que seguem. Porque agora precisamos entender o caminho que, a partir dessas discussões, foi criado para que nós pudéssemos participar desta bênção. Porque até o momento nós estamos apenas falando num cenário onde Israel é protagonista e as nações, os gentios, nós em particular, aonde entramos. Embora que nós estamos vendo a construção da igreja, mas a igreja ainda é inexistente neste cenário em que nós estamos desenhando. A igreja nasce na crucificação, na morte de Cristo. Mas até o momento, as suas bases é que estavam sendo formadas. A igreja não. A igreja ela começa a surgir a partir da morte de Cristo. Literalmente, a igreja surge na morte de Cristo, no Calvário. Aqui nós estamos trabalhando com a base, com os fundamentos. O princípio, que é o importante de tudo, né? Que é a fundamentação da igreja de Cristo, seus fundamentos, os 12 apóstolos. Então, qual era a rota de inclusão neste projeto para os gentios? É nisso que a lição se desenvolveu e precisamos trazer alguma coisa para não ficarmos desacentuados, para não ficarmos sem norte. Mas enquanto isso, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Se inscreva no canal, compartilhe este material, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, fortaleça este projeto, abençoe este projeto. Um like, uma curtidazinha sua aí, é você liberando bênçãos sobre este projeto. Então abençoe em nome de Jesus, para que este projeto chegue e alcance em lugares desconhecidos, onde eu e você não podemos ir pessoalmente, mas este material tem o poder de ir além do que nós imaginamos. E isso depende de você, inteiramente de você. Compartilhe, se inscreva no canal. Já sabemos que observar a vida e as instruções dos escribas e dos fariseus não nos dá a garantia de justificação. Com isto, os apóstolos agora comissionados a ensinar a nossa geração ou às nações o caminho para a justificação. O apóstolo, escrevendo aos Gálatas, nos dá um vislumbre do que eu estou tentando mostrar para vocês. De um caminho que agora é desenhado para as nações, para a justificação. No versículo de número 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Isso aqui já é o apóstolo ensinando para a igreja, o ensinamento para nós. Aqui nós temos a transferência de conhecimento que tinham os escribas e os fariseus para os judeus. Porém, que diz relação à igreja, aos gentios, é isso aqui que se aplica. Então, nós não podemos construir uma base de apoio sobre as obras, porque elas não nos justificam, mas ela é importante. Você consegue compreender isso aqui? Entenda, as obras, ela é importante para você entrar no reino dos céus, mas elas não nos justificam. O que de fato nos justifica é acreditar
no sacrifício de Cristo no Calvário. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Ele também creu. Foi necessário ele crer para ser justificado. Porque se ele não acreditasse neste sacrifício, a sua justificação não seria uma realidade. Porque até que ele tentou pelas obras da lei, mas a justificação não aconteceu. Agora, usando a fé, ele consegue acreditar no Cristo, que é Jesus, o qual é a pauta principal de discussão, e com isso alcançar a justificação somente pela fé. Aí repete novamente, em Cristo Jesus. E ele encerra o texto dizendo: porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então a lei, ela não tem o poder de justificação, mas sim o crer em Cristo Jesus. Dizendo em outras palavras, em crer que Jesus é o Cristo profetizado por Moisés e pelos profetas e os cânticos. Com isso, o apóstolo desenha um novo caminho, ou seja, um caminho que não é a lei, mas um outro caminho para a justificação. Então, qual é este caminho? E quem fala mais claro sobre este caminho é o apóstolo João, no capítulo de número 14, versículo de número 6. Eu sou o caminho, disse Jesus, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, o caminho que está sendo desenhado pelos apóstolos é que Cristo agora é esta ponte. E é uma ponte que leva direto ao Pai, direto a Deus. Então nós não podemos procurar outros meios, e nós não vamos conseguir, senão este, pintado pelos apóstolos. Este caminho é Cristo. E ele, trazendo as palavras do próprio Cristo, está nos desenhando aqui. Que Jesus é o caminho, fazendo lembranças do seu ministério, deixando bem claro que Cristo já tinha ensinado sobre este caminho. E agora eles estavam fortalecendo este pensamento, concretizando eles na vida da igreja e na sua existência. E no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículos de número 19 e 20, nos dá a garantia deste caminho inaugurado por Cristo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo seu próprio sangue, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Em uma forma simples de se dizer, que Cristo se doou e pelo seu sacrifício ele inaugurou este novo caminho, nos dando a oportunidade de ser participante deste reino, abrindo um precedente para todas as nações participarem com ele deste regozijo, desta alegria, e de sermos hoje, e através deste sacrifício, crendo na sua existência, crendo no seu sacrifício, acreditando que isto de fato aconteceu assim, com ele, nós somos filhos de Deus, co-herdeiros dos céus, nos fazendo herdeiro da sua herança por ele, sem nós merecermos. Esta é a maior graça, porque nós não merecíamos. E ele abre esse precedente para que participamos com ele do seu reino, sua glória. Isto é poderoso demais. Glória a Deus, glória. E somente uma única coisa seria cobrado de nós, ou é exigido de nós,
que façamos, e que os que ainda não fizeram, que seja feito. Só é uma única coisa exigida. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 21 ao versículo de número 26. Vamos descobrir a única coisa que é exigida dos gentios. O apóstolo continua no seu discurso do capítulo de número 3, chegando no versículo 21, ele diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Você está vendo aqui a interpretação do apóstolo? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Sem a lei. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, esta justiça, ela surge respaldada na lei e nos profetas. Mas não é produzida pela lei. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, ou em Jesus, o Cristo. Então, esta justiça de Deus, ela se manifesta pela fé. E a fé, o objeto da fé, é Jesus, o Cristo. Para todos, aqui está um grande segredo, e sobre todos. E qual é a chave? Os que creem. Então, quando se ouve o versículo dizendo para todos e sobre todos, quer dizer que é tanto para judeus como para gregos. Hoje, isto é aplicado para todos, sem exceção. Não existe judeus e nem gregos aqui nesse texto. O apóstolo muito sábio em suas palavras. E dá a chave dessa justiça que vem pela fé. E essa fé é em Jesus Cristo. Para isso você tem que crer. Não é só saber que ele existe, você tem que acreditar. Acreditar no quê? O texto. Acreditar que Jesus é o Cristo. Essa que é a chave do crer. Você tem que acreditar que Jesus, esse que nós estamos aqui discorrendo há vários momentos, que este Jesus é o Cristo. O Cristo tão esperado, anunciado, tanto por Moisés, como pelos profetas. Que este Jesus, que foi morto e crucificado, sobre acusações falsas, ele é o Cristo. É só nisso que você tem que acreditar. Essa é a chave para a justiça de Deus ser manifestada nos nossos dias. Continuando o texto, até o versículo de número 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui novamente, o apóstolo enfatiza em dizer: todos pecaram, todos, sem exceção, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Graça de quem? De Jesus, o Cristo. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Aqui ele já traz a expressão ao contrário. Você já creu aqui, tá? Você já creu que Jesus é o Cristo. Então, em Cristo, ou Jesus. Versículo de número 25. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, em um sacrifício único, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Versículo de número 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus, o Cristo. E no capítulo de número 10,
ele escreve no versículo de número 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Você poderia interpretar, então, é o fim da lei. Não precisa mais ver a lei. Observe, antes dele escrever este texto, ele escreve em Romanos capítulo de número 3, versículo de número 31. Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Você vê a sabedoria do apóstolo aqui nesse quesito? Aqui, se você ficar com este versículo, você pode dizer que já é o fim da lei, mas não isole o apóstolo nos seus escritos. Vou repetir novamente o capítulo de número 3, versículo de número 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Ponto. Essa é a interpretação do nosso apóstolo Paulo. Em determinado momento, em 2 Coríntios, capítulo de número 3, que foi escrito antes de Romanos, ele já tinha escrevido, antes do texto que nós lemos anteriormente, no versículo de número 6. Olha o que ele escreve sobre este pensamento. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Vou ler novamente o versículo. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Não da letra, da lei, dos costumes, da tradição, exigido pela Torá, mas do Espírito, da graça, do crer em Cristo. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Caminhando para o final, ainda dentro deste pensamento, o nosso comentarista, ele nos traz a perspectiva teológica da lei. E segundo essa perspectiva desenhada na lição, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão. Aí ele faz o desenho aqui: moral, cerimonial e judicial. E aí desenvolve o seu pensamento segundo cada ponto especificado na nossa lição. Que a lei moral envolve os 10 mandamentos. A cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo, posteriormente no templo. A judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis, individuais e sociais. Esta é a visão da perspectiva teológica da lei. E com isto eu preciso trazer a perspectiva das Escrituras Sagradas no quesito lei, no que se diz lei. Como as Escrituras pintam o desenho da Torá, tanto nos dias passados como nos dias presentes. Como está relacionado, como está desenhado, como está montado. A sua espinha dorsal. E segundo essa perspectiva, o comentarista desenhou uma tríplice divisão. Na perspectiva das Escrituras, se divide em 4 grupos. Nós temos os mandamentos, que são os 10. Nós temos os preceitos, nós temos os juízos e nós temos os estatutos. Agora, compreenda comigo. Vou repetir novamente para que você possa entender. Na perspectiva teológica, nós temos a lei dividida em moral, cerimonial e judicial. Na perspectiva das Escrituras, nós temos os mandamentos, que são os 10. Vou falar aqui bem pausadamente para que você possa entender. Nós temos os mandamentos, que são os 10. Os preceitos, são os que envolvem o teu próximo. E o que se refere a preceitos, são conselhos que se devem ser praticados sem que vá a juízos. Isto é preceito. Tá? E nós temos os juízos nessa sequência.
E os juízos são aqueles impostos na violação dos preceitos e dos mandamentos. Essa é a ordem, tá? Desenhado dentro da Torá. E por último, nós temos os estatutos, que são aqueles relacionados à compra e venda de negócios durante a vida. Você consegue entender a ordem da formação da Torá, a lei dada ao povo de Israel, mandamentos, preceitos, e o juízo. Os juízos seriam aplicados na violação dos preceitos e dos mandamentos. E por fim, nós temos os estatutos. Dentro dos estatutos, são aqueles relacionados à compra e venda em negócios durante toda a vida, tá? São os estatutos. E este é um contraponto desta epígrafe para reforço, para a construção, para a edificação da sua vida, né? E para somar com você. É importante você saber essa perspectiva, a existência dessa perspectiva. Porque você não pode ficar só com a teológica. Você tem que conhecer a perspectiva das Escrituras Sagradas. E é assim que é montado dentro das Escrituras, dentro da Torá. E este é o nosso assunto que nós discutimos nesta manhã de domingo. E no desenvolvimento destas lições, a ausência do que configura o perfil do nosso comentarista, que nós conhecemos, nós sabemos, nós acompanhamos a sua história, acompanhamos os seus trabalhos, temos consumido alguns dos seus materiais, e a postura do mesmo é rígida, né? É impactante e chama muito para dentro da moral, dentro da ética. E esta postura, ela tem feito falta dentro dos seus escritos, pelo menos do que se compete às nossas lições. Mas, finalmente, aqui nesta lição, ele nos dá um vislumbre um pouquinho do que nós estamos lhe falando e queremos aqui compartilhar com vocês agora. E dentro do terceiro ponto, a justiça do reino de Deus, já na primeira epígrafe, quem é grande no reino de Deus? Ele já começa a epígrafe com uma interrogação. E aqui ele começa com Mateus capítulo de número 5, versículo 18 e 19. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará dali, em que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor dos reinos dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Quero repetir novamente esse versículo de número 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, que não está determinando quem é. Não importa, já disse isso anteriormente, a sua posição é eclesiástica. Aqui o texto é explícito, é bastante claro. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Você quer ser grande? Então, ensinar não é o suficiente. Você tem que cumprir, viver o que ensina. E continua. Mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer
por omissão, quer por transgressão. Assim, como discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Aí você diz, a quem ele está se retratando? A todos, a tanto mestres, tá? Doutores, líderes, obreiros, não importa. E aqui ele se inclui. E isto aqui é poderoso demais, tá? Assim como discípulo. O comentarista está se enquadrando como discípulo também. Ou seja, comissionado a ensinar. É responsabilidade dele. Está chamando a responsabilidade para si e chamando a atenção de quem faz uso dessa ferramenta. Qual é a ferramenta? De ensinar, transferir conhecimento. Continuando. Como discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, é responsabilidade destes. Devemos cumprir e ensinar, a lei divina a partir do poder do Espírito Santo que transforma a pessoa e concede-nos graça e verdade. Então aqui aponta um pouquinho do perfil do comentarista da nossa lição, mostrando-se compromissado com este dever e mostrando para tantos outros que estão imbuídos nessa missão para terem um cuidado de ensinar, mas também e viver está sendo aplicado à nave da igreja. E esta foi a nossa lição este domingo. Lição que, se você participou, com certeza você saiu muito mais fortalecido de como você adentrou no início da escola. Que Deus continue lhe abençoando poderosamente. Não esqueça, abençoe este canal, clicando aí nas curtidas. Se você não gostou também, clique no dislike, compartilhe, assine, e se inscreva no canal. Abençoe este projeto, porque estamos trabalhando para abençoar você e a sua casa. Em nome de Jesus. Glória a Deus.